Apresentação Fábio Guimarães. Participação Rogério Tigrinho. Te vejo aqui. Saúde, ciência, tecnologia, diversão, curiosidades e turismo. Então chega junto, é com você, Fábio. Olá pessoal, tudo bom? Te vejo aqui, está no ar. Eu sou Rogério Guimarães, conhecido como Tigrinho. Hoje vocês devem estar sentindo falta do meu amigo Fábio Guimarães, mas tem um motivo muito especial. Vale a pena conferir? Vamos nessa. É com você, Fábio. Olá, estamos aqui com mais um Te Vejo Aqui, internauta. Hoje a gente vai ouvir uma história que envolve Bibi Ferreira e com uma atriz que eu conheço há alguns anos, que eu acho maravilhosa. Ela, Dig Dutra. Olá! Que bom estar aqui com você, Fábio. Obrigada pelo convite. E foi muito bom te reencontrar, bater um papo gostoso. E aí que veio essa história, né? Que você gostou tanto. Conta pra gente. Conto, claro! Bom, a história é a seguinte. Conversando com o Fábio, né, depois de anos sem a gente se ver, a gente se encontrou no lançamento do livro do Luiz Santoro. E papo vem, papo vai, colocando a conversa em dia, ele perguntou sobre o meu noivo. Perguntou se ele era da classe artística, se era artista também. Eu falei, não, é engenheiro. Mas o Alberto é um entusiasta da arte. Ele vai muito ao teatro, ele assiste todas as peças, ele vibra, ele adora, né? E tem uma história muito curiosa, que quando ele era pequenininho, ele foi ao teatro com os pais dele e no caminho do teatro ele achou uma bolinha de gude no chão. E ficou encantado com aquela bolinha transparente, azulzinha, de vidro, e levou a bolinha e tal. Quando chegou no teatro, criança, né, não para quieta, brincando com a bolinha, caiu a bolinha no meio da peça. Ele ficou transtornado, queria a bolinha no escuro, não achava. Aí os pais pedindo para ele ficar quietinho, né, por causa do espetáculo. Aí ele sentou lá, ficou assistindo, prestando atenção no espetáculo. Eis que numa cena, Bibi Ferreira está fazendo um exercício de dicção, com bolinha na boca, e aí ela fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E engolia a bolinha. É minha! Dança das cadeiras, tá? Conta pra gente agora a tua versão dessa história. Em 1962, eu estou em casa com meus pais, criança, não tem com quem deixar a criança, aí vai meu pai e minha mãe falam, vamos levar ele no teatro, arrumaram um ingresso gratuito, arrumaram 3 ingressos, nós fomos no famoso Teatro Paramount na época, na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, que já mudou de nome várias vezes, ainda existe Teatro Abril, hoje é atual Teatro Renault. E a peça My Fair Lady, um grande sucesso, estrelando Bibi Ferreira e Paulo Altran. Uma oportunidade imperdível. E estavam lá meus pais comigo, eu no caminho, eu acho, na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, que o ônibus parava na Praça do Correio, tinha que ir a pé, uma bolinha de gude maravilhosa, azul. Eu pego aquela bolinha, vou para o teatro com ela, ela cai no início da peça, eu fico que nem doido tentando achar no escuro, eles mandam eu ficar quieto, eu não queria ficar quieto, aí eu fico quieto assistindo a peça. Quando a Bibi Ferreira, no exercício de dicção, que ela fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma, com a bolinha. E a bolinha, ela diz, engoli a bolinha, eu dou um pulo no meio do teatro e grito, é minha! Foi o maior constrangimento. Em resumo, meus pais nunca mais me levaram no teatro. Eu só fui com eles depois no teatro, 40 anos depois. Aí que surgiu essa paixão pelo teatro, pelas artes? Realmente, essa primeira ocorrência dentro do teatro foi marcante para mim. Porque eu, como criança, nunca tinha ido no teatro, a gente ia no cinema. De repente, quando eu vejo abrir as cortinas e pessoas lá dentro contracenando, já para mim foi uma novidade, para mim foi uma coisa inusitada. E dali para frente, aquilo lá me encantou. Tanto que hoje, realmente, o teatro ele é uma coisa diferenciada. Não tem nada que compare com a arte teatral. E essa história da Bibi Ferreira, para você ter ideia,
Eu indo no Teatro da Gávea uma vez, ela estava lá com a Laura Cardoso, saindo do teatro, e eu me apresentei para ela, e quando eu falei, a Bibi Ferreira falou, foi você? Lógico que eu lembro. Ela falou, puxa vida, isso aí quando eu falei com ela, vamos dizer, 62, foi uma coisa que aconteceu há mais de 50 anos. E ela ficou encantada com a história e foi uma coisa marcante para mim. A história da DIG, você conhece? Melhor ela contar. Olha, o teatro, para mim, surgiu quando eu tinha 14 anos. Eu fui assistir uma peça de teatro do colégio e quem fazia parte do elenco era uma colega minha de turma. E era a menina mais quietinha da turma, estudiosa. E no palco ela era outra coisa, ela se transformava, ela fazia comédia. E eu fiquei fascinada, eu falei, como que aquela menina consegue ser outra coisa no palco e né, tantas possibilidades? E eu fiquei maravilhada, eu acho que eu nunca tinha me tocado, que eu assistia muito peça infantil, mas eu não tinha me tocado que aqueles personagens são pessoas que têm vidas, né, fora do palco. E aí quando eu vi uma menina que eu conhecia fazendo algo completamente diferente e nos convencendo disso, eu falei, olha, eu quero fazer isso. Aí no ano seguinte eu já fiz o teste para entrar no grupo de teatro do meu colégio, passei, e daí o bichinho do teatro me mordeu e eu falei, não tem a menor condição de eu não fazer isso da minha vida. E agora, recentemente, eu comemorei 31 anos de carreira com uma festa lá em Curitiba, minha cidade, né? Onde eu tive a presença de vários professores da minha faculdade, pessoas da minha história artística, né? Da minha origem, porque foi muito bom voltar às raízes, comemorar ali com as minhas raízes. E foi uma festa linda. Agora, como eu fui parar na televisão, eu vim com uma mochila nas costas para o Rio de Janeiro e ia de porta em porta no Projac, levando currículo, levando meu material, me apresentando. Aliás, Fábio, isso só aconteceu graças a você, que você literalmente abriu as portas do Projac para mim, porque o Fábio liberava a minha entrada no Projac. Então, uma vez estando lá dentro, eu conseguia fazer os meus contatos, ir nas produções, falar com os produtores de elenco, e fui começando a fazer participações, e comecei até fazendo participação no Zorra Total, que você dirigia, e ali começou a história desse sonho da televisão, né? O teatro se mantém na minha vida eternamente, onde quer que eu esteja, eu sempre estou fazendo teatro, mas a televisão é aquela coisa que não depende de mim, né? Depende de eu ser chamada, depende de uma oportunidade. Então, era um sonho mais difícil. E ali começou, com a tua ajuda, que eu sou muito grata, aliás, começou a se realizar esse sonho. Aí, passados uns anos, depois de várias participações em programas de humor, em novelas, eu fui contratada para fazer um personagem fixo no Zorra Total, a Maria da Badia, noiva do Patrick, Olha a Faca. E fiquei 6 anos contratada no Zorra, e foi um grande aprendizado, e de lá fui para papéis maiores em novelas, e ainda estou batalhando bastante porque ainda tenho muita coisa para conquistar. Obrigada. Obrigado a você.